Boa noite, vamos dar início à nossa apresentação sobre a anodização de titânio. E o que é o titânio? Titânio é um elemento químico de símbolo Ti, número atômico 22 e massa atômica 47,87. Ele é um metal de transição muito resistente, com cor metálica, com um ponto de fusão de 1668 graus Celsius. O titânio é encontrado na natureza sempre em conjunto com outros elementos, e ele possui diversas aplicações, como por exemplo implantes, peças navais e aeronáuticas, ferramentas, pigmentos e aditivos, e no caso que vamos estudar um pouco mais a fundo, joias para piercing e brincos. O titânio também é considerado um biomaterial. Isso significa que ele é muitas vezes compatível com o ser humano, não causando infecções ou rejeição pelo corpo. Por isso é muito utilizado em próteses e implantes. A anodização é uma das aplicações da eletrólise que consiste em revestir peças metálicas com filme de óxido, com uma formação de tratamento de superfície para conferir ao metal características desejáveis, em geral, resistência à corrosão, desgaste ou apelo decorativo, como tingimentos a fim de torná-lo mais atrativo. A formação de óxido na superfície de metais é um fenômeno natural que resulta da exposição ao oxigênio e à umidade do ar. Nesse processo, a peça que deseja se anodizar é imergida num banho eletrolítico e é conectada ao polo positivo de uma fonte de corrente elétrica contínua, tornando o ânodo da eletrólise. No outro eletrodo, que é o cátodo, liga-se o polo negativo, que utilizamos uma espátula de aço. E a partir desse momento que o circuito é fechado, os elétrons da peça do polo positivo começam a ser retirados dos metais e os íons que vão se formar reagem com a água, gerando uma camada de óxido sobre o metal, onde foi possível criar uma camada mais ou menos espessa, mais dura, com maior ou menor resistências e afins. Por causa desse alto grau de controle sobre o resultado final, esse processo é amplamente empregado no tratamento de superfícies de metais, além de ser um processo menos agressivo ao meio ambiente, pois seus efluentes são livres de solventes orgânicos e metais pesados. Para o nosso trabalho, a reação representada foi o dióxido de titânio em dióxido de titânio, onde podemos descrever a transição do titânio como carga zero para os íons de titânio mais 4. A anodização do titânio é a criação de uma camada de óxido para que protege e dá cor à joia. É obtida pela aplicação de uma corrente elétrica imersa em uma solução com íons livres. Além de atingir uma grande variedade de cores uniformizada à superfície do metal, em nível microscópico, elimina microfissura que funciona como veículo de contaminação para dentro da perfuração. Para que serve a anodização? A camada formada pela superfície do metal serve para proteger o titânio de corrosão, aumenta sua resistência a riscos e prolonga sua vida útil. E além disso, ele endurece mais o metal. Um ponto importante para a compreensão desse trabalho é entendermos como funcionam as cores, porque a gente enxerga elas e de onde elas vêm. Todas as cores que nós enxergamos estão dentro do que é chamado de espectro de luz visível. Para que possamos enxergar cor em um objeto, é necessário que o mesmo esteja sobre a influência de uma luz, na maioria das vezes branca, que é a junção de todas as cores. Esse objeto que é observado absorve todos os comprimentos de onda de luz visível diferentes de qual é a cor que interpretamos dele, e ele então reflete apenas aquele comprimento de onda, fazendo com que ele tenha a sua cor característica. Quando olhamos para um limão, por exemplo, ele está absorvendo todo o comprimento de onda de luz visível diferente da cor verde, e emitindo apenas a cor verde para os nossos olhos. Já quando olhamos para uma folha de sulfite, ela está refletindo todos os comprimentos de onda de volta, sem absorver nenhum deles,
E por sua vez, se a gente observar um carvão, ele vai estar absorvendo todos os comprimentos de luz sem refletir nenhum deles. Após relembrar o conceito das cores, podemos fazer a pergunta agora: por que o titânio muda de cor? O titânio de fato está mudando de cor? O que está acontecendo nessa reação? Os óxidos de titânio, na verdade, não possuem cada um uma cor diferente, e cada vez que você muda a voltagem dele, ele troca de cor por criar um novo óxido, ou mudar uma camada de valência, ou mudar o seu NOx. O que acontece, na verdade, está relacionado com a camada de óxido presente na sua amostra. Conforme você aumenta a camada de óxido, você possui uma maior variação dos espectros refletidos. Podemos observar um exemplo parecido com isso quando observamos uma bolha de sabão. Ela não possui várias cores ao mesmo tempo. O que vemos são diferentes ângulos de refração da luz, fazendo assim esse efeito de labradorescência. E por falarmos em labradorescência, um outro objeto onde podemos ver claramente esse efeito é na labradorita, um mineral do grupo de feldspatos com um efeito único de labradorescência, que é essa variação de cores dependendo de qual ângulo você está olhando o mineral. Vamos então agora para o nosso experimento prático de anodização do titânio. O material utilizado foi uma fonte de alimentação 3050, 600 ml de uma solução de bicarbonato de sódio a 9 milimolar, e o material que escolhemos para a anodização foi um piercing barbel curvo que é feito em titânio. Aqui a gente pode observar a parte prática do nosso experimento da anodização do titânio. A gente estava utilizando uma fonte de alimentação modelo FA3050 com limitação de 32 volts. Nós utilizamos no nosso trabalho as seguintes voltagens: 12 volts, 13 volts, 15 volts, 18 volts, 20 volts, 22 volts, 25 volts, 28 volts, 30 volts e 32 volts. É possível observar nesse trabalho, de 12 volts até 15 volts, ele sofreu uma mudança da coloração tradicional dele prateado para uma coloração dourado um pouco mais claro. A partir do 15 volts até os 20 volts, ele obteve uma coloração de um dourado mais forte, mais puxado para o ouro, como nós podemos observar nessa imagem agora. Neste ponto, podemos observar que o dourado torna-se uma cor bem evidente até os 18 volts. A partir dos 20 volts, iremos observar uma mudança gradativa do dourado para a tonalidade roxa. Nesse ponto, podemos observar o início da transição do dourado para a tonalidade roxa. E aos 22 volts, a gente pode observar uma mudança drástica na coloração. É assim mesmo, Bruno. Ficou roxo. Agora a gente pode observar a peça nas duas cores possíveis, o dourado e o roxo ao mesmo tempo. Isso porque ele estava sendo anodizado apenas por uma parte. Para que a outra parte fosse anodizada, eu precisaria inverter a peça dentro da minha pinça. Não, é 25, né? 25. É mais roxo, é. Quando chegamos em 25 volts, invertemos a peça dentro do eletrodo para que a gente pudesse anodizar a outra parte que estava em dourado. Nesse ponto é possível observar a parte de baixo da peça com os 22 volts anodizado e a parte de cima com 25. Agora um azul mais clarinho.
Ao atingirmos 28 volts, a gente pode observar a mudança da tonalidade para um azul bem mais claro. Agora vai ficar clarinho. Qual que é a próxima voltagem? 30. Por fim, chegamos na voltagem limitante da fonte, 32 volts, e colocamos a peça por completo para anodização.